Existe um tipo de travessia que ninguém vê. Não tem anúncio, não tem fotografia, não tem plateia. Mas ela muda tudo. Às vezes, ela começa quando você percebe que já não é mais quem era. E ainda não sabe quem está se tornando. Esse é o momento mais silencioso e talvez o mais decisivo da vida de alguém. Nem toda travessia é externa. Algumas são internas, e as internas quase sempre são as mais profundas. Toda travessia começa com um incômodo, uma sensação de algo que precisa mudar, mas não está claro o quê. E isso incomoda ainda mais, porque quando o problema é claro, a solução parece possível. Mas quando o incômodo é difuso, você sente que algo precisa acontecer, mas não sabe por onde começar. O mundo valoriza quem já sabe, mas quase ninguém fala sobre o tempo em que a gente ainda está descobrindo. Existe um espaço que poucas pessoas suportam, o intervalo. O momento em que você já não é o que foi, mas ainda não é o que será. Esse espaço não tem aplauso, não tem confirmação, não tem garantia, só tem processo, e um processo invisível. Eu aprendi uma coisa com o tempo. Nem toda fase pode ser explicada. Há momentos em que você simplesmente precisa continuar, mesmo sem validação, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem entender tudo, porque clareza quase sempre vem depois da travessia, não antes. Eu lembro de uma fase da minha vida em que parecia que nada avançava. Por fora, tudo estava normal, mas por dentro, algo estava se reorganizando. Eu não tinha respostas claras, não tinha garantias, só tinha uma sensação constante de que precisava continuar. E continuar, quando ninguém entende, é uma das coisas mais difíceis, porque o mundo mede processo pelo que aparece. Mas algumas fases não são sobre aparecer, são sobre consolidar. Na época, parecia estagnação. Depois eu entendi, era preparação. Algumas fases da vida só fazem sentido depois que você atravessa. Existe um tipo de silêncio que não é fraqueza, é construção. A raiz cresce debaixo da terra. A estrutura se forma antes da fachada. A maturidade se organiza antes da exposição. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Parece que nada está acontecendo, mas muita coisa está sendo organizada por dentro. Nem toda fase precisa ser compartilhada. Algumas precisam ser protegidas. Nem toda ideia precisa ser anunciada. Algumas precisam amadurecer. Nós vivemos numa geração que celebra velocidade. Tudo precisa ser rápido. Resultado imediato, resposta instantânea. Mas destino não responde à pressa. Destino responde à profundidade. E profundidade leva tempo. Talvez o que esteja faltando não seja oportunidade, seja estrutura interna
para aumentar o que se deseja alcançar. Nem toda espera é atraso. Às vezes é alinhamento. Se tem algo que aprendi e que é que as maiores decisões da vida não são feitas em público. Elas são feitas em silêncio, em conversas internas, em noites de dúvida, em momentos em que ninguém estava olhando. E quando a mudança finalmente aparece, as pessoas chamam de coragem, mas quase nunca viram o tempo de preparação. Travessia não é impulso, é consciência. Não é fuga, é alinhamento. Se você sente que está atravessando algo neste momento, não interrompa o processo por causa do barulho externo. Não abandone a construção porque ainda não há aplauso. Algumas fases da vida não são sobre mostrar, são sobre se fortalecer antes de aparecer, porque toda travessia verdadeiramente deixa marcas, e marcas constroem o futuro. Você está atravessando o que neste momento de sua vida?